a cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. A população mundial está em alerta. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. O fenômeno é perigoso para as operações aéreas. A ciência reconhece que a vida em outros planetas é estatisticamente possível. Os milhares de planetas da nossa galáxia podem abrigar vida capaz de formar civilizações. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? É defendido por vários militares que reconhecem aqueles objetos observados como tendo uma natureza externa ao planeta Terra. Bem, para falar a verdade, o fenômeno de OVNIs não é um fato que só aconteceu no século XX. Na verdade, acontece já há milhares de anos. Até onde os vídeos veiculados nos meios de comunicação são verdadeiros? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está a cada dia mais perto. Contato extraterrestre. No mundo todo, há suspeitas de existência de segredos militares ao redor do fenômeno OVNI. E a América Latina não é a exceção. No México, indícios preocupantes revelam que um objeto voador não identificado teria derrubado um avião, deixando como consequência um batalhão mexicano morto e um disco voador desaparecido. Convencidos de que existiam investigações secretas, os ufólogos do Brasil se aventuraram numa missão que parecia impossível: tentar fazer o governo revelar a informação que ocultava. Anos antes, os radares tinham detectado 21 OVNIs numa mesma noite, dando origem a uma missão militar de reconhecimento, o que gerou um dos casos mais surpreendentes da história. No Chile, o órgão oficial de investigações de fenômenos aeroanômalos inicia suas investigações ao mundo. E o Major Rodrigo Bravo Garrido é o protagonista de um caso analisado pela agência. Na Argentina, um grupo de investigadores procura determinar o que acontece num suposto corredor de OVNI, rodeado de bases militares. Por que se denuncia que os governos se empenham a investigar o fenômeno? Por que esses documentos não são revelados? Os governos escondem os resultados para roubar tecnologia? Ou aproveitam um ambiente de incerteza e polêmica para testar armas em desenvolvimento? Alguns investigadores possuem evidências que provariam que os exércitos do mundo ocultam suas investigações sobre o fenômeno OVNI. Ex-assessor do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, muitos teóricos da conspiração acreditam que os governos, os militares e as agências de inteligência de muitos países sabem que os OVNIs são extraterrestres, mas escondem essa informação. Infelizmente, existe o que se acredita um acobertamento de fenômenos envolvendo supostos objetos de origem não terrestre. O problema é que as investigações aos OVNIs, na maioria das vezes em muitos países, são feitas pela Força Aérea ou pelo Ministério da Defesa. E essas organizações são naturalmente reservadas. Existem documentos e testemunhas que provam que essas investigações foram ocultas pelas milícias. Porém, por mais que tentem mantê-los em segredo, os resultados começaram a vir à tona. Os arquivos nos Estados Unidos são confidenciais, provavelmente porque eles demonstram que há provas contundentes em possessão do governo dos Estados Unidos. Em março de 2012, o governo dos Estados Unidos deu uma declaração oficial onde informava que eles não tinham razão para acreditar que a Terra tinha sido visitada por extraterrestres. E agora, quem estão querendo enganar? Porque há outros governos no mundo, de grandes países, como o Brasil, onde eles liberam documentos sobre OVNIs, onde eles levam este assunto incrivelmente a sério. Então não é só porque os Estados Unidos não liberaram esses documentos que sei lá, que isso não quer dizer nada. Ocorreram muitas aparições sobre instalações militares, instalações de combustível, bases nucleares, usinas nucleares. E a realidade é que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha escolheram manter segredo
com medo de que isso estabilizasse o mundo e que talvez eles perdessem o poder. Existe uma conspiração sobre o fenômeno OVNI para desviar a atenção? O segredo de Estado é capaz de chegar tão longe? Os governos motivam a crença de que os OVNIs existem como uma ferramenta para manter seus segredos? É possível que as denúncias de OVNIs não passem de testes militares dos objetos que estejam em plena fase de desenvolvimento? Nos anos 70, apareceram algumas aeronaves que tinham a forma de uma arraia. E o que os Estados Unidos faziam era mandar essas aeronaves para espionar o que era a Guerra Fria, para saber o tipo de tecnologia, bombas nucleares, etc. Então eu não descarto os OVNIs. Porém, eu acho que pode ser enfocada a alguma tecnologia desse estilo. Bom, pelo que eu sei, as aeronaves triangulares são aviões militares que... O primeiro foi classificado de TRS-B. E há várias versões mais avançadas. Evidentemente, eles têm a capacidade de voar mais tempo, a mais de 30 mil metros. Então, quando as pessoas veem essas coisas se aproximarem em silêncio, eles acham que deve ser de outro mundo, porque nenhum humano conseguiria fazer aquilo. Bom, consegue. Os humanos conseguem fazer aquilo. Só para você ver como estão avançados os aviões militares. No Brasil, aconteceu um dos casos com maior quantidade de evidências, onde a Força Aérea se viu diretamente relacionada com o fenômeno OVNI. A noite oficial dos OVNIs aconteceu em 19 de abril de 1986, no Brasil, e se tornou um dos casos mais importantes e famosos desse país e do mundo. A noite oficial dos OVNIs recebeu esse nome muito apropriado, por sinal, porque ela se tornou um fato oficial na história do Brasil, e não só na história da ufologia, mas na história do meio militar brasileiro. Começou com o avistamento de uma luz pela torre de controle de São José dos Campos, em São Paulo, e a partir daí aviões foram ordenados a interceptar essas luzes, porque não se tinha conhecimento de nenhuma outra aeronave no espaço aéreo. Quando houve a perseguição por 7 caças da Força Aérea Brasileira, de 21 objetos esféricos de enormes proporções. E foram praticamente 3 horas de perseguição, não dos aviões pelos objetos, mas dos objetos perseguindo os aviões. Os operadores de radares estavam trabalhando nas torres de controle quando começaram a ver uma série de luzes anômalas que apareciam nas telas que vigiam os céus do Rio de Janeiro, São Paulo e São José dos Campos. Esses objetos começaram a ser avistados inicialmente da torre de controle de tráfego aéreo do próprio aeroporto da cidade e, de maneira progressiva, o número foi aumentando. Esse acontecimento foi só o primeiro de uma noite misteriosa, a qual 7 pilotos experientes de guerra sobrevoariam a região, tentando determinar o que eram esses 21 objetos que os radares registraram. O capitão Márcio Brizola Jordão foi uma das testemunhas privilegiadas do que aconteceu essa noite. Nós estávamos à noite no esquadrão, quando foi acionada a sirene do alerta para decolar, para fazer uma interceptação. Para nós era uma interceptação de treinamento. Nos informaram que havia sido reportado por pilotos que estavam vendo alguns objetos durante a descida e aproximação, e o radar de Brasília estava confirmando essas informações. O capitão Brizola devia decolar imediatamente para tentar alcançar os objetos e determinar a natureza do fenômeno que se encontrava invadindo o espaço aéreo do Brasil. Fui informado por Defesa Aérea que existiam alguns contatos à minha frente, uns 5 contatos à minha frente. Visualmente eu não via nada. Aí foi informado que eles estavam se aproximando, estavam a 15 milhas, 10 milhas, eu estava com o radar do meu avião, estava operando normalmente. Eu não via nada no radar. Depois, a 2 milhas, aí me informou que eles estavam me acompanhando, como se tivesse informação comigo, isso o controlador do radar me informando. Quando olhando em direção ao mar, eu vi uma luz. Você imagina quando você vê uma luz de obstáculo em cima do prédio? Aquela luz vermelha, distante. Eu informei Brasília sobre a posição da luz. E ele me confirmou que era um contato que ele tinha no radar. Ele me direcionou em direção àquela luz. Pediu para mim que eu aumentasse a velocidade, que eu entrasse supersônico em direção à luz.
A luz não mudou de cor, não mudou de posição. Para mim, ela nem se aproximou, nem se afastou. Brasília me informou que o contato estava se movendo na minha velocidade. Mas para mim ela estava parada. A minha sensação é que era uma luz que estava muito longe. Mas era diferente das estrelas. Eu estava vendo estrelas também, mas aquela luz não era uma estrela. 21 objetos foram vistos sobre o território brasileiro, sobre os céus das cidades mais povoadas, impedindo os voos de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. O que poderia ter sido? Com o advento da guerra eletrônica, com as novas tecnologias, é possível você gerar sinais e fazer aparecer alvos em telas de radares. Isso já vem desde a Guerra Fria, os Estados Unidos contra os russos, já faziam isso. Isso explicaria os sinais eletrônicos que foram observados nesse fenômeno. Seria uma explicação. Poderia se tratar de um defeito no sistema de radares? Poderia ser uma intromissão para ensaiar alterações nos mecanismos de defesas ocidentais? A hipótese de guerra eletrônica explicaria as imagens do radar, mas não o que os pilotos viram do ar. Nesse caso, finalizaria com declarações do ministro da Força Aérea Brasileira, reconhecendo fatos que causaram um enorme impacto na população. Muitos dos avistamentos registrados no continente foram investigados no mais absoluto segredo, e não foram poucas as ocasiões marcadas pela presença de diferentes agências militares e de inteligência dos Estados Unidos investigando fenômenos OVNI. Mais do que suspeitas, eu diria que são exemplos concretos, não? Por exemplo, um caso que aconteceu no México há 3 ou 4 anos de um suposto OVNI que caiu em Puerto Vallarta e, posteriormente, foi solicitado ao controlador aéreo a entrada de um avião DC-8 da NASA na zona onde havia caído um suposto OVNI. Isso chama atenção, não é? Eu sei de um fato da Força Aérea. A Força Aérea dos Estados Unidos obteve documentos e provas do avistamento de OVNIs na América Latina. Entre os convênios assinados entre países e forças militares está o tema de recuperação de sucata espacial. E por meio desse convênio também intervém quando caem objetos que não são sucatas e os Estados Unidos recupera. Os peritos acreditam que o incidente ocorrido em Coyame, no México, poderiam provar a presença de militares norte-americanos se ocupando do fenômeno na região. Segundo algumas investigações, na noite de 25 de agosto de 1974, houve uma colisão entre um OVNI com um avião civil no município de Coyame, em Chihuahua, México. Se fala de uma completa operação de resgate, a princípio do governo mexicano, para resgatar os restos do avião e das pessoas a bordo. E dizem que quando chegaram não encontraram só o avião, mas também um disco e também alguns corpos que não pareciam humanos. O governo mexicano colocou esse disco em um ônibus, mas os Estados Unidos já os estavam monitorando por satélites, espiões, e foi aí que os Estados Unidos intervieram sem autorização do governo mexicano. Mas quando chegaram, todos os militares mexicanos estavam mortos. As provas do acontecimento não são suficientes e existem indícios de que muitas foram destruídas. O caso foi conhecido só depois do ano 2000. Esteve perdido por 28 anos nos livros de história do fenômeno OVNI do caso Coyame. Há muito enigma, há muito silêncio ao redor desse caso. Não há documentos oficiais. A base é de testemunhas. Eu tenho a sensação de que alguém quis desaparecer com as pistas desse caso. A pouca quantidade de provas ao redor do incidente de Coyame é um indício da participação dos militares ou revela que o caso, na verdade, nunca existiu. O investigador Rubem Vidiatoro foi à região procurar testemunhas e evidências que permitiriam comprovar se o caso tinha acontecido ou não. Se aproximaram de mim 2 pessoas mais velhas, Ema Ortega e o senhor Cipriano Orozco. O que vi foi o movimento de soldados e tudo isso que fizeram, mas não... Na verdade, foi muito secreto. Isso
não ajudou muito. Vimos o avião, que estava destroçado, queimando. Eu acho que levavam algo. Sim. E não soubemos o que mais poderia ter acontecido. Os indícios somavam, mas as provas concretas não apareciam. Todos eles falavam: procura o jornal El Heraldo de 1974. Começamos a revisar as prateleiras do arquivo e encontramos. E chegamos aos anos 70, tiramos o pacote correspondente, começamos a folhear e tive uma grande surpresa quando percebi que os jornais do mês de agosto de 1974 e de setembro, agosto e setembro, tinham desaparecidos. Motivados pela curiosidade do caso, os investigadores Carlos Guzmán e Alfonso Salazar foram em busca de recortes de jornais da época que permitiram comprovar o ocorrido. Eu encontrei referências de um jornal mexicano da cidade de Juárez. Essa notícia aqui, bom, as coisas não são por coincidência. Isso mesmo. Aqui também encontramos sobre um piloto que casualmente morreu durante o evento. Piloto aviador Henrique Rivera Gutierrez, de 50 anos de idade. Isso mesmo. E outro caso que também me chamou a atenção, que no dia 13 de setembro, aproximadamente um mês depois, mudaram um chefe militar da região. Outro dado que me chamou a atenção é uma informação onde se entende que supostamente houve um acidente na estrada onde morreram vários soldados do exército mexicano. E, curiosamente, a história fala de que, supostamente, tropas norte-americanas tiveram um confronto com soldados mexicanos. Os segredos e mistérios ao redor do incidente de Coiame parecem maiores que a evidência reunida. Como interpretar o caso? Me chama muito a atenção esses fatos. Por que trocaram o chefe da zona militar? Por que aparece uma informação de militares mortos na estrada? Por que aparece a informação de um piloto morto em um avião que estava em chamas? São alguns dados que aparecem para montarmos o quebra-cabeça, não é? Quando há casos que são de segurança nacional, tentam apagar todas as evidências. Os dois governos, tanto o americano quanto o mexicano, negam o incidente, negam a existência desses militares. O caso parece envolver uma enorme conspiração. Coiame é um fato real ou é um relato fantasioso? Muitos garantem que é o Roosevelt mexicano, um dos casos mais importantes. Mas a informação, que podia ser tão valiosa em 2013, acabou se perdendo. E certamente porque foi real, pois não há muitos dados porque todos os documentos passaram a ser secretos, confidenciais. Isso acontece porque temos muito controle. Se o México não nos permitir entrar e investigar alguma coisa, colocaremos uma condição que eles não poderão fazer certo negócio, certo? Vamos arruiná-los, é o que acontece. Temos controle sobre eles. Além das suspeitas sobre o incidente em Coiame, existe uma grande quantidade de histórias de OVNIs que aparecem nos radares de controle aéreo. Na noite de 19 de maio de 1986, os radares do Centro de Controle Aéreo do Brasil registraram a presença de 21 objetos, para os quais não tinha explicação, sobrevoando os céus de São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos. Os objetos foram detectados no ar por pilotos civis e militares. Imediatamente, o Sindacta entrou em contato com as bases aéreas da região, indicando que enviariam pilotos de guerra para estudar de perto o fenômeno. Os objetos voaram em formação com os pilotos, mas os radares foram os únicos que conseguiram registrar os 21 objetos durante todo o evento, que durou 4 horas. Podia se tratar de uma interferência ou uma guerra eletrônica. Para isso, teria que existir uma aeronave fazendo esta interferência nos nossos radares, tanto das aeronaves quanto dos radares de defesa aérea. Essa seria uma possível explicação. Agora, eu volto a dizer, pessoas viram luzes. Aí eu não tenho explicação para isso. No dia seguinte, o alto comando da Força Aérea deu uma coletiva à imprensa contando o que tinha acontecido. Otávio Júlio Moreira Lima convocou a mídia nacional para divulgar os fatos.
E o pronunciamento oficial, não só do ministro, mas de outros militares presentes, confirmou que se tratavam, na verdade, de 21 objetos. Extraoficialmente, nós tomamos conhecimento que alguns desses eram realmente gigantescos. Na verdade, eu não tenho uma posição muito crítica sobre isso, porque, na verdade, não existia nada a esconder. Era uma coisa difícil de ser escondido, porque pilotos estavam falando nas frequências da rádio, que estavam vendo coisas, então isso daí, de uma maneira ou de outra, seria público. Foi alguma aeronave que está voando? Foi uma das poucas vezes que uma autoridade militar veio perante uma coletiva de imprensa para admitir que existia no céu objetos que não podiam ser controlados. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Na ocasião, inclusive, o Moreira Lima prometeu que em 30 dias iria entregar à nação, que estava perplexa diante dos fatos, um relatório de tudo que se deu naquela noite. Mas o relatório prometido só foi revelado quase 30 anos depois. Esse documento específico desse caso mostra claramente que a Força Aérea chegou à conclusão que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos, que havia uma tecnologia anos-luz à nossa frente. Se diz que os objetos estavam sob controle inteligente, que eram materiais, e foi notado que eles estavam sob controle inteligente pela forma como eles manobravam informação, pela distância uniforme mantida dos pilotos no ato da perseguição. Esse relatório ele só não diz que os objetos são extraterrestres, mas só faltava isso. Por que se ocultaram as conclusões? O que realmente aconteceu na noite oficial dos OVNIs? Só podemos concluir que o Brasil foi invadido, entre aspas, evidentemente, por forças extraplanetárias. Eles eram objetos voadores, tripulados ou não, mas possuidores de uma tecnologia muitas vezes superior à nossa. Muito pior era a gente não ter condições de dizer como nos defendermos deles caso eles tenham uma atitude agressiva. Foi uma invasão pacífica. A noite oficial dos OVNIs continua cheia de mistérios. Porém, mesmo com dúvidas, uma coisa ficou clara. A Força Aérea Brasileira aplicou recursos para estabelecer o que estava acontecendo nos céus do seu país e chegou à conclusão de que se tratava de objetos voadores não identificados com movimentos inteligentes. O que aconteceu na noite oficial dos OVNIs demonstrou aos peritos que os militares estavam interessados em investigar o fenômeno, mas que as conclusões não eram reveladas. E nós conversávamos com um grupo de amigos e nos foi feita essa colocação. Por que os ufólogos brasileiros não fazem algo para que acabe essa política de sigilo ao fenômeno UFO? E nós iniciamos, então, a partir daquele mês de março, a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, que pedia ao governo que abrisse definitivamente seus segredos quanto aos discos voadores. Os ufólogos brasileiros procuraram pressionar o governo e os militares. Os segredos de 60 anos de investigações oficiais estavam a ponto de serem revelados.